hoje eu vou responder uma dúvida que eu recebi também aqui pelo chat. Eu não consegui ver se ela me autorizou a usar o nome, então eu vou usar as iniciais, da GG. A GG me mandou uma dúvida dizendo assim, que ela está tendo muita dificuldade com uma filha de 2 anos e 3 meses, se não me engano, que não para na igreja. E ela falou que ela tem o cuidado de falar olho no olho, mas ela assim não para e não quer ficar sentada. Essa filha é uma segunda filha, ela tem um irmão de 9 anos que tem um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela também diz que teve bastante dificuldade com ele quando era pequena e que ela está se sentindo muito cansada. Bom, a dúvida da Jane é uma dúvida super pertinente e que às vezes acontece com muitas de nós. Eu tô abrindo aqui só para não esquecer nenhum ponto da resposta que eu tenho que dar para a Giane, tá? Primeiro, gente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe essa doença, quando ela existe, ela precisa de acompanhamento médico, ela precisa de acompanhamento com terapeuta, pode melhorar e a disciplina positiva ela é útil para qualquer criança, mesmo as crianças portadoras de necessidades especiais e também para as crianças portadoras de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Mas existe vamos dizer assim, talvez um pouco de exagero no diagnóstico de algumas crianças como tendo realmente essa doença, porque algumas crianças, algumas fases da infância, as crianças são naturalmente inquietas, muitas vezes tem a ver com aquela fase do desenvolvimento, por isso que é tão importante a gente entender as fases do desenvolvimento, as causas do comportamento da criança, para que quando a gente leve essa criança a um profissional de saúde, a gente saiba dar informações que sejam realmente relevantes e aí ele possa fazer um diagnóstico preciso. Mas a criança que tem esse diagnóstico, ela vai precisar de um acompanhamento personalizado. Contudo, as ferramentas da disciplina positiva também podem ser úteis para as mães destas crianças. Primeiro lugar, GG, a gente tem que lembrar que a criança que está com entre os 2 e 3 anos, ela está saindo da fase do explorador. Eu já falei das fases de desenvolvimento aqui. A criança entre 1 e 2 anos, ela está explorando o mundo e ela explora com todos os sentidos. Ela quer ver, ouvir, pegar, cheirar, bater, ela quer explorar o mundo com todos os sentidos. Então ela é muito curiosa, muito inquieta e muito mexilhona. E dos 2 aos 3 anos, ela vai passar por uma fase que no livro que eu estou escrevendo para vocês, eu chamo de o poderoso chefinho. É aquela fase que a criança começa assim, eu faço sozinho, eu sei. A criança nessa fase até fala muito não, embora ela não entenda ainda totalmente o significado do não, para ela tudo é não, porque faz parte dessa fase do poderoso chefinho desafiar, testar os limites para ver até onde ela pode ir. Então, é natural que uma criança de 2 anos e pouco tenha essa tendência à desobediência. Quanto a não conseguir ficar quieto, eles realmente têm dificuldade de ficar quietos, concentrados muito tempo, pela própria inquietação da idade. Eu não sei como é a tua igreja, se a tua igreja tem classinha, se isso é só na hora do louvor, antes da classinha. Se você tiver depois alguma outra dúvida, deixa comentário ou manda lá para mim no direct ou deixa comentário nesse vídeo, tá, GG? Mas de forma geral, as crianças elas têm essa dificuldade. Então, o Ministério Infantil, quando a criança tem a classinha, costuma ajudar muito. Se há uma igreja pequena que ainda não tem um ministério infantil instituído, conversa com os seus pastores, conversa com os líderes da sua comunidade, veja a possibilidade de alguma coisa que não seja incômodo para a comunidade e que você e seu filho possam aproveitar o culto.
talvez um espaço nos fundos da igreja, com alguns brinquedos, um tapete para a criança poder se distrair, que ela tenha uma liberdade dentro de certos limites, que é uma ferramenta da disciplina positiva, né? Então, ter um espaço em que ela possa se movimentar sem incomodar os outros irmãos e que você consiga dar algum limite para ela. Olha, pode brincar, mas não pode gritar, não pode falar. Também a gente precisa dar uma olhada no temperamento dessa sua menina. Provavelmente ela deve ser uma colérica ou uma sanguínea, porque são esses que se movimentam muito. O sanguíneo, então, ele adora fazer amizade, ele adora conversar. Sabe aquela criança que já vai puxando papo com todo mundo, pega nas pessoas e que quer conversar? Isso é uma questão de temperamento e a gente tem que ir direcionando aos poucos. De qualquer forma, aqui com a criança vale os combinados, como você já está falando, olho no olho, fazendo combinados. Se não, a igreja não topar ter um espaço especial para as crianças, tenta levar caderno, lápis, levar alguma boneca que não faça barulho, que ela possa se distrair e ir conversando aos poucos com essa criança. E se você perceber que ela está inquieta demais, muito inquieta, incomodando os irmãos, paciência, pega no colo, sai um pouquinho, conversa com ela, acalma a criança e depois volta. É chato, às vezes a gente perde uma parte da mensagem, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa ensiná-los aos poucos. As crianças que têm TDAH, né, déficit de atenção e hiperatividade, elas têm o cérebro delas amadurece um pouquinho mais tarde. Então elas demoram mais para aprender a controlar o próprio comportamento. Elas têm muita dificuldade de entender e aceitar a hierarquia. Elas têm dificuldade de ficar quietas e elas são desatentas. Por isso, quando a gente dá uma ordem para uma criança que tem déficit de atenção, não adianta a gente gritar a ordem lá da cozinha. A gente tem que parar o que está fazendo, ir até a criança, chamar o contato visual, falar a ordem e dar ordens curtas, de tarefas que sejam de execução curta e talvez para completar uma tarefa inteira você tenha que partir essa tarefa em vários pedacinhos e dar a ordem de cada pedaço da tarefa para que ela possa ser cumprida até que o cérebro dessa criança vá se desenvolvendo um pouco mais. Como elas têm dificuldade em entender autoridade e hierarquia e são muito questionadoras, é comum que elas tenham como comorbidade o TOD, né, o transtorno opositor desafiador, que nada mais é que um duelo de poder exacerbado. Para essas crianças é ainda mais importante que a gente estabeleça as bases da disciplina positiva, ter regras da família muito bem estabelecidas, de forma clara, curta, concisa, para que as crianças efetivamente entendam essas regras. Ter os combinados quando a gente faz, também esclarecidos de uma forma que a gente se certifique que a criança entendeu. Ter com essas crianças um tratamento preventivo. Se você já sabe que essas crianças têm essa tendência a ter os duelos de poder, já procurar usar ferramentas como as escolhas limitadas para os pequenininhos e ir dando para essa criança algum poder de decisão dentro daquilo que é razoável para a fase que ela está, que minimiza essas questões de oposição e duelos de poder. A gente já combinou aqui, a semana passada eu perguntei como esse assunto vem muito à tona. No comecinho do ano nós vamos fazer uma série bem específica sobre várias ferramentas para a gente lidar com os duelos de poder em várias circunstâncias diferentes.
Então, GG, eu acho que essas são as dicas que eu tinha para você. Espero ter ajudado no seu problema. E você me falou também que você está muito cansada. Então, eu queria falar para você, minha amada, que é importante que você se lembre de cuidar de você também. É importante que a gente tenha parceria com pessoas que nos ajudem, que a gente tenha essa troca, pode ser nosso marido, às vezes uma irmã, uma mãe, uma vizinha, aquela irmã que anda com a gente, para que você consiga ter um tempo para cuidar de você também. Isso é muito importante, que você tenha um tempo para cuidar de si mesma, um tempo em que você possa fazer alguma coisa que te dê prazer e que te traga calma. É importante que você também esteja suprindo as suas necessidades, porque você precisa estar inteira, estar tranquila para conseguir lidar com os seus filhos com tranquilidade e harmonia na sua casa.